Olá, enfim chegamos ao módulo 8, o último módulo do nosso curso de análise técnica, chegando na parte então principal, os setups, as estratégias operacionais. Então tudo que a gente viu até agora foi para a gente poder desenvolver essas estratégias. Todo o conhecimento aprendido desde o primeiro módulo vai ser aplicado agora com todo o seu potencial para a gente buscar oportunidades com retorno risco atraente. Vamos começando então com a aula 1 do módulo 8, falando um pouquinho de gestão de risco, só para relembrar um pouco o que a gente já havia conversado em outros momentos do nosso curso. Vamos falar agora das 5 regras básicas do trader de sucesso que fazem parte de um grupo seleto de apenas 10% das pessoas que realmente ganham dinheiro no dia a dia da bolsa. A regra número 1 goste de ganhar dinheiro. O que isso quer dizer? Que antes de você começar uma operação no mercado, você não tem que pensar naquela ganância de vou entrar, vou ficar milionário, vou fazer um trade fantástico. Não, você tem que ter a humildade de pensar assim, eu vou entrar numa operação de risco e eu posso perder um montante de grana. Se eu perder, tudo bem, não vou ficar triste, não vou ficar chateado, perdi, faz parte do processo, faz parte do investimento de risco, você colocar um capital em risco, mas o risco tem suas recompensas. Qual é a recompensa maior de um ativo de risco? É quando ele dá certo. Então você vai ter uma rentabilidade muito maior que a poupança, que uma aplicação em CDB, que no Tesouro Direto. Enfim, você vai ganhar provavelmente o que um título desse paga em um mês, você vai ganhar em um dia, provavelmente, dependendo do tipo de operação, você vai ganhar 10 vezes o valor mensal que isso aí remunera. Então, defina o quanto você pode perder numa operação sem te incomodar. Eu tenho 10 mil, se eu perder 500 reais não vou ficar chateado. Ok, seu risco diário vai ser 500 reais. Então, quando você for investir em alguma coisa com risco, você vai botar 500 reais em jogo, mas pode ganhar pelo menos 3 vezes isso, ganhar 1.500, 2.000, 3.000, ou seja, você vai ganhar muito mais do que aquilo que você está perdendo, se der certo. Então o pensamento tem que ser de conforto, de tranquilidade. Você tem que operar no mercado de forma alavancada, vai fazer vários trades, vai ser ágil, vai botar uma oferta muito rápido, vai botar stop, vai botar o seu alvo, mas o capital em risco você tem que estar ciente do que você está colocando para perder. E se der stop, tudo bem. Está previsto dentro da sua regra diária. Vou tomar tantos stops por dia, meu limite diário é X. Se você perder aquele dia X, tudo bem. No dia seguinte você vai de novo, você perder de novo, tudo bem. No terceiro dia que você vai começar a ficar incomodado, Tomar 3 loss seguidos, você já está fugindo um pouco aí da regra do trader. Aí tem que reavaliar se a sua estratégia está passando por um momento complicado ou se de fato você não está com análise muito boa para aquele ativo. É um caso a se repensar. Mas a princípio você não vai perder para 3 dias seguidos, provavelmente não. Então, montando sua estratégia com antecipação, sabendo quanto você quer ganhar, que horas que você tem que entrar e que horas que você vai sair, não antecipar uma entrada em operação e aí alterar o loss, que seria o correto, para não estragar o seu trade. Isso também faz muita diferença. Então, gostar de ganhar dinheiro, a regra número 1 é colocar o valor que você pode perder sem se perturbar, fazer a estratégia correta, entrar na hora certa e sair na hora certa. Sair no ganho ou no lucro. Você não pode achar, acho que o mercado agora vai cair, eu estou comprado, estou com medo de perder, vou zerar para não perder. Não pode fazer isso. No meio de uma operação não se muda a regra do jogo. Você entrou numa estratégia, vai com ela até o final. Você não pode ser, eu botei ali uma foto de uma roleta de um cassino, transformar a bolsa em cassino. Por mais que se trabalhe com sorte algumas vezes, a gente está trabalhando com probabilidades, com padrões que a gente já viu que no passado funcionam. Então acredite, a análise técnica funciona e você tem que acreditar na sua análise, nas suas operações e nas suas regras para ganhar dinheiro. A regra número 2, importantíssima também, é conhecer bem aquilo que você vai estar negociando. Escolher ativos que você saiba como eles se comportam. Por exemplo, se você acompanha sempre Petrobras ou Vale, é muito fácil você operar esse ativo. Agora, de repente, surge uma operação, alguém te fala para operar boi. Você nunca operou boi na vida, não sabe quem que opera, que horas que é o leilão, quais são os limites de oscilação, que horas é o ajuste do boi. Enfim, tem um monte de dúvidas ali que você não conhece, qual o tamanho do contrato.
Você não pode simplesmente ir lá, compro 10 contratos de boi, qual é a margem? Só perguntar a margem e operar? Não é assim. Você tem que saber quanto que ele oscila em média, buscar uma TR, quem são os participantes. Então, conhecer o ativo que está sendo negociado é de suma importância. Mesmo sendo em ações, você tem que buscar ações que você está acostumado. Não adianta você operar Petro e Vale toda hora e de repente alguém solta um call, um amigo, uma sala ao vivo, recebe um e-mail, um relatório de uma casa de análise. Compra agora PPTO3. Você vai lá e compra 100 mil reais PPTO3, você vai ver no final do dia o volume foi 110 mil. Você comprou de alguém, só mais 10 mil saíram. Você está ferrado naquele papel. Você não viu o que ele estava fomentando, qual era o objetivo, quais eram as estratégias por trás disso. Enfim, você pode até dar sorte de ganhar dinheiro num call desse, mas não é o correto se entrar naquilo que a gente não conhece. Então, antes de investir, pesquise sempre muito bem tudo que cerca aquele ativo. Qual a oscilação que ele tem tradicional entre máxima e mínima por dia, quais são os objetivos que ele realmente tem alcançado, qual o potencial daquilo por gráfico, qual a regra que está gerindo aquele contrato, se for um contrato ou se for uma ação, qual o setor que ela está participando, se ela é uma boa empresa naquele setor, enfim, e saber se você realmente pode operar aquilo dentro do que você está acostumado. Agora vamos para a regra número 3, exigir o seu prêmio pelo risco. Isso é o fundamental, eu citei isso no primeiro caso. Uma vez que você estudou um ativo a ser negociado, já sabe como é que ele funciona, a sua variação média, qual o setor, aonde eu vou entrar por oportunidade gráfica, enfim, pela análise técnica, qual vai ser meu alvo, já botei a relação de retorno-risco de 3:1, enfim, está tudo acertadinho. Então eu aceito perder, vamos supor, numa operação, R$2.000. O meu ganho mínimo aceitável nessa estratégia tem que ser de quanto? O triplo, R$6.000. Tá? Essa relação de retorno sobre risco de 3:1 está aí nos livros dos principais autores de análise técnica e é o que faz você ser vencedor na bolsa. Tá? Além da estratégia, claro, está baseada em análise técnica com padrões já definitivamente que a gente já viu para trás. Então o que acontece? Você errando 3 operações, acertando uma, você teoricamente empatou, porque você está ganhando 3 vezes numa operação e perdendo 1/3 em cada uma. Eu botei aqui um gráfico de ganhos e perdas. Toda vez que você entrar numa operação, o ideal é que você entre sempre buscando o mesmo retorno e tenha o mesmo stop. Nesse exemplo eu botei aqui valores maiores, de ganhos e perdas, o que não é o ideal para o trader trabalhar. O ideal é você começar com um padrão, vou entrar em toda a operação para perder 2.000 e ganhar 6.000. Todas elas durante um período, vai fazer 1 mês, 2 meses, 1 ano. Passado esse período, acostumou com a relação retorno-risco, as estratégias, está se sentindo confortável para operar, aí aumenta. Agora eu vou dobrar, vou passar para 4.000 de prejuízo e vou fazer 12.000 de lucro. Beleza, você já está acostumado com aquilo, aí você pode aumentar a sua variável de ganho e de perda, mas sempre sendo constante. E nunca deve alterar a operação no meio do caminho. Estou ganhando 3.000, pô, que beleza, eu já estou no metade do caminho, vou botar no bolso dessa vez que eu estou perdendo muito. Não, você não pode botar no bolso antes, você tem que ser fiel à sua operação, tem que buscar os 6.000. Se a operação está calibrada pelo retorno risco, você botou a volatilidade do ativo, você tem que buscar, porque muitas vezes uma operação que você faz dentro de análise técnica com todas as variáveis pré-definidas, o mercado às vezes vai dar um rally que a operação poderia dar muito mais do que os 6.000 esperado, ela poderia dar 10, 12, 15, às vezes 50. Então você tem que deixar ela andar até o teu alvo, porque os stops eles vão ser tomados. Toda vez que você errar, você vai tomar o stop. E ele não vai ser assim, vou tomar meio stop hoje. Não, você vai tomar os stops. Então, é preciso brigar pelo seu prêmio de risco, porque você vai ser estopado sempre no limite. Tá? É por isso que não pode sair antes no ganho. Senão você vai começar a ganhar cada vez menos e quando perder, você sempre vai perder no limite. E aí vai tornar você um trader dos 90% perdedores. Você quer ser um trader perdedor? Pensa nisso. Esse é o ponto importante. Uma outra dica ou regra interessante é ter pelo menos 10 chances de refazer suas apostas. Uma vez que eu falo que a probabilidade de dar certo uma operação com análise técnica chega a beirar os 60%, aí pode falar, pô, mas 60% não é nada.
ela pode não ser muito grande, não ser assim nada próximo a 90, né? Você fala assim, poxa, a Nasdaq dá 100% de acerto, 90%, tranquilo. Não, ela dá 60%. Só que é 60% com o retorno sendo 3 vezes maior que o risco. E isso faz muita diferença. Na hora de você calcular o valor esperado, muda toda a regra. Isso aí traz você para valores positivos a longo prazo. Então você sabe que vai errar, a cada 10 operações você vai errar 4 ou 5. E isso tem que estar na tua mente. Então você provavelmente vai ganhar ainda bastante dinheiro, mesmo acertando apenas 50% a 60% das operações. Então a chance que você vai se dar para errar, eu diria assim, na prática eu já errei 9 chamadas seguidas numa operação de dólar, isso na vida real, tá? Mas não cheguei a errar 10, tá? Isso durante 4, 5 anos de oportunidade. Então o que eu falo, você tendo pelo menos aí 10 chances de refazer suas apostas, a chance de você errar 9 e acertar 1 e a partir dessa uma recuperar seu capital e depois fazer frente de novo, é muito grande. Então o trader ele tem que trabalhar com tranquilidade, sabendo que ele pode realmente até perder 10 vezes. Se perder 10 vezes, você fala assim, pô, sou um trader muito azarado, realmente isso não é para mim, você vai ficar indignado e não vai querer mais operar. Mas a probabilidade de você errar as 10 vezes é realmente muito pequena. Então, usando as métricas, respeitando seus parâmetros, conhecendo bem o ativo que você está negociando, não burlando as regras da análise técnica, provavelmente você vai ser um trader com sucesso. Então, toda vez que você for operar, a sugestão é a seguinte, vamos supor que você tem um caixa de 10 mil, pode perder 10% disso num dia, perdeu 1.000 no dia. No dia seguinte, seu novo caixa é de 9 mil, você só pode perder 900. Se perder os 900, no dia seguinte você pode perder menos ainda. Com isso, você vai mantendo o seu caixa. Imagina que você errou 2 vezes seguidas ou 3, e na quarta operação ou terceira você acertou e fez 3 para 1. O que vai acontecer? Você certamente vai ter pago o prejuízo das outras 3 operações e já vai começar a fazer caixa de novo. Se acertar 2 seguidas, então, seu caixa já vai ficar muito mais alto, você já vai poder até arriscar mais. Se você não estiver operando na curva de linearidade, não estiver sempre operando risco de 1.000 para ganhar 3.000, 1.000 para 3.000, você que estiver usando percentual do seu caixa e você começar a acertar, imagina que seu crescimento pode ser uma linha exponencial de alta. Vamos supor que você seja um cara muito ganhador, teus trades vão dando muito certo, você vai alimentando o seu novo risco com o lucro que você vai tendo. Isso pode ser sensacional, você pode ter um crescimento realmente fantástico. Tá? Não é o que eu recomendo você já pegar e aumentar sem experiência, mas a partir do momento que você já for um trade experiente, já está acostumado a usar a relação de retorno-risco, está acostumado com os mercados, você pode partir para uma operação dessa e quem sabe fazer uma fortuna em poucos meses. Aqui nesse slide eu dou um exemplo das 10 chances com um capital um pouco maior. Vamos supor que você tenha 100 mil para arriscar, seu stop vai ser no máximo de 10 mil, sobrando 90. No novo dia terá, após uma perda, seu novo stop é de 9. 3 vezes 9, 27 é o teu ganho esperado. Relação de retorno-risco 3 para 1. Se der certo a operação, ganhando 27, você vai pagar os 10 que você perdeu no dia anterior, ainda sobram mais 17 para aumentar o seu caixa. Você vai passar a ter 117 mil. E nesse caso de não ser linear nas suas operações, você poder usar seu caixa para nova alavancagem, o seu novo stop vai ser de 11.700 para o próximo pregão. Mantenha-se vivo para o dia seguinte. Mercado tem todo dia. O day after não pode ser o fim do mundo para você. O que muita gente perde dinheiro, ganha um pouquinho num dia, ganha no outro, ganha no terceiro, e no quarto dia acha que vai arrebentar, aí começa perdendo um pouquinho e fala, não, vou aumentar aqui só mais um pouquinho, vou tentar um stopzinho aqui maior, vou tentar mais um, mas não vou tomar esse prejuízo para casa. Aí acaba aumentando muito a posição, toma um prejuízo gigantesco e acaba encerrado pela corretora na posição, acaba com o caixa todo. Às vezes, se você tiver 10 mil, 100 mil, 1 milhão, se você não fizer uma gestão de risco desse nível que eu estou falando agora, de pelo menos 10% ao dia de capital, você pode quebrar com qualquer que seja o capital. Tá? Perdendo o parâmetro, você vai ficar fora, não tenha dúvidas disso. Você vai quebrar se não respeitar as métricas. O quinto e último passo, ele tem a ver com disciplina.
um passo importante, é seguir os passos 1, 2, 3 e 4. Se você não seguir os passos, a sua chance de ganho fica muito limitada realmente. Tá? Eu tenho aqui um exemplo de um caso real que eu fiz no começo do ano. Eu busquei uma operação de Gerdau, BRAP4, eu estava ali vendo a bolsa subindo no começo do ano. Eu botei um alvo de 28% numa ação. Tá? Em poucos dias ela bateu isso. Qualquer trader que não tenha a gestão de risco correta, na hora que uma ação bate 10%, fala, para mim tá bom, bota no bolso. Mas não, eu fiz uma operação com alvo e fiz a redução no meio do caminho, subi o meu stop e fui ajustando o stop para a perda de uma mínima anterior. Mais para cima, eu fui brigando pelo meu prêmio de risco. Então eu cheguei a ganhar mais de 20% em apenas uma semana. Uma operação de segunda-feira, de um dia até segunda do outro dia, tinha dado mais de 20% e uma ação de primeira linha. Não estou falando de uma ação de segunda linha, que às vezes você pega uma ação fora do Bovespa, tem ações que sobem 100% ao dia, 200, 300. Tem uns papéis meio malucos, mas com pouco volume. Mas você pegar um papel de primeira linha e seguir a regra, você pode fazer muito dinheiro. Outra dica legal, que até vou falar mais na parte do swing trade, é que se você consegue fazer 6% de rentabilidade em uma operação e repetir essa operação 12 vezes reinvestindo o lucro, você dobra o capital em 12 oportunidades. Quanto custa, quanto demora para uma ação valorizar 6%? Pode ser 1, 2 ou 3 dias. Então, fazendo uma boa análise técnica, você, mesmo sem ir para o day trade, indo para um swing trade, uma operação normalmente mais tranquila, você também consegue fazer operações com potencial de dobrar capital bem interessante. Tá? Com isso a gente termina agora a primeira aula do módulo 8 e a gente vai já para a aula 2. Quanto investir, investir em quê, aonde entrar, como sair. E eu vou basear esses estudos num livro chamado The Playbook, que é um livro feito para traders mesmo no mercado norte-americano, pela Prop Trading SMB, que é muito legal. E também vou disponibilizar para vocês uma planilhazinha de metas.